para análise dos jogos. Vamos começar então esse nosso giro de análise de todas as partidas dessa 8ª rodada, né? 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá aqui na minha arte 7ª rodada, mas é a rodada de número 8, tá? Então, ignora aqui o número 7 e finge que é com o número 8, tá bom? Então, 8ª rodada do campeonato. Mais uma vez a gente vai fazer aqui toda a análise junto com Estrela Bet, que é o nosso patrocinador de apostas esportivas. Então, para quem tá vendo aqui o vídeo no YouTube, vai ter no chat uma descrição, na descrição do vídeo, um link para você clicar e fazer o seu cadastro na Estrela Bet. Se quiser deixar o seu bet lá, só chegar junto. Lembrando sempre com responsabilidade. Obrigado à Estrela Bet que patrocina esse quadro aqui na minha live. Vamos lá, tá? 8ª rodada. O Grêmio com um time misto, com uma vitória imensa. O Grêmio ele tem testado maneiras diferentes de jogar, com linha de 3 atrás, com 4 jogadores na última linha, com 3 jogadores. Os últimos 2 jogos do Campeonato Brasileiro aí, com 3 jogadores, e nessa partida contra o Furacão sem o Kahneman, dá pra chamar de um time misto, né? Porque o ataque era um ataque meio mexido e a defesa, dentro da possibilidade do que podia, meio titular, meio reserva, porque não tinha o Kahneman. O Vilhaçante continua sendo um jogador importante ali no centro do campo pro Grêmio. E é impressionante, cara. Venceu o Atlético fora de casa. O Atlético não perdia um jogo na sua arena desde do ano passado, desde a última temporada. E o Atlético estava com o que tinha de melhor. Você olha para a escalação que o Atlético mandou a campo, o Furacão hoje está buscando ainda encontrar a sua melhor forma de jogar. É um time que não tem ficado tanto com a posse de bola, acumula a 3ª derrota consecutiva na temporada. É um momento instável, não perdeu 4 seguidos porque conseguiu uma virada inacreditável contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Obrigado aqui ao Cadu pelo sub, tamo junto, irmão. Então, o Atlético está devendo o jogo coletivo. Tem no Vitor Roque um moleque que é impressionante. O gol que ele faz é um gol de muita qualidade, que demonstra aí a capacidade que esse moleque tem de ser realmente um dos melhores jogadores de futebol brasileiro. A ausência do Fernandinho pesa demais, cara. Pesa demais no Furacão, porque ele é o cara que inicia as jogadas. Ele é o cara que pega essa bola na defesa e começa a armar. Solta de um lado, solta do outro, a bola vai nele, ele mete lançamento, sabe? Faz o time andar como o cara do primeiro passe. E aí, sem o Fernandinho, Christian e Eric acabam ficando sobrecarregados nessa armação. O Vitor Bueno, ele não é tanto um armador. Ele é um cara que joga mais ofensivo, mas ele não é um pifador, não é um cara que faz o jogo todo andar. Ele é um cara de um bom 1 contra 1, de algumas boas chegadas, e o Furacão acaba sendo um time de ligação muito direta, né? Liga essa bola no ataque, alguém recupera, né? Uma raspada, pega a segunda bola, e a partir da recuperação dessa segunda bola, aí sim, vem com mais gente pro ataque e tenta se estabelecer. O time ainda tá contando com uma temporada assim abaixo do Kelvin, e aí o Matheson tem jogado mais minutos. Só que o elenco é bom. Então, quando tira Coelho do banco, tira Terence, tira Alex Santana, são caras que podem contribuir. Eu acho que o Atlético vai ter soluções ao longo da temporada. E pro Grêmio, 2 vitórias em sequência. A se destacar que a gente até comentou enquanto víamos os melhores momentos da volta do Adriel. Pegou pelo menos uma grande bola, uma bola difícil. O Cuiabano é um moleque, a galera no chat aqui falou que ele é bom de bola. E o Renato ganhou esse jogo com o time misto e dá uma baita folga pro Grêmio. O Grêmio tá na 5ª posição do campeonato, tem 14 pontos. É um belo início de campeonato pro Grêmio. Olhando em termos de pontuação, é um belo início. Em termos de atuação, eu acho que deve ainda. Mas ganhar do Furacão com o time misto na Arena da Baixada, ó, é pra aplaudir, viu? Vou tentar corrigir isso aqui ainda em relação às rodadas. Olha, vou começar rapidinho aqui antes de falar do jogo em si, da 8ª rodada, dessa vitória do Fortaleza para cima do Vasco, colocando uma pontinha de preocupação. A galera até no chat falou de uma possível saída do Moisés do Fortaleza, né? O Cruz Azul do México está interessado. Tomara que não saia,
porque é um dos principais jogadores do time, um dos principais jogadores até do futebol brasileiro nessa temporada. O Fortaleza é um time que produz bom futebol, que joga pra frente, que obrigou novamente o Léo Jardim do Vasco a aparecer várias vezes, né? Impressionante, estava comentando aqui com a galera enquanto viu os melhores momentos, como o Vasco é um time vulnerável. O Vasco não consegue ser um time que domina o seu adversário e tampouco consegue ser um time que se defenda muito bem. Então num limbo, num mato sem cachorro, muito delicado, cara. Muito complicado. Me parece que o Barbieri vai continuar e eu não tô aqui falando que é pra cair ou continuar, só tô dizendo que é uma situação já delicada que a diretoria do Vasco tem que administrar, porque o Vasco é o 18º colocado no campeonato. Ele já tentou montar o meio de campo com peças diferentes. Ele volta a ter o Jair como primeiro volante, isso não me agrada. Já falei isso aqui outras vezes, não acho que seja o Jair um cara para fazer ali o primeiro homem. Aí tem 2 garotos, né, ao lado do Jair, o Cauã e o Galarza. É difícil, cara. É difícil. Nesse jogo até o Pumita ficou no banco, também perdeu posição, não sei se tá com algum problema físico, porque o Vasco só joga Campeonato Brasileiro. O Vasco não tem outras competições para jogar. Então, mexendo no ataque, o Gabriel Peck caiu de produção, começou muito bem a temporada, começou bem demais o Campeonato Brasileiro, queda de produção. Alex Teixeira, que já jogou bem em algum momento da temporada também, é outro que tá mal. O Figueiredo pode ser um cara a se recuperar, ele é um jogador de qualidade, o Vasco vai precisar do Figueiredo ao longo da temporada, meteu uma bola na trave no jogo, mas é muito pouco pro Vasco. É muito pouco pro Vasco, e todos os jogos do Vasco a gente vê, o destaque é o Léo Jardim. Já o Fortaleza tem muito volume de jogo, né, cara? Primeiro tempo, 3 bolas no gol do Léo Jardim. Léo Jardim pegando todas. No segundo tempo, foi fazer os seus gols no final, mas não tirou o pé, cara. Fortaleza não sofreu no segundo tempo. Primeiro tempo, o Vasco ainda chegou uma vez ou outra. No segundo tempo, o Vasco não chegou e o Fortaleza não sofreu. Tanto não sofreu que foi botando o time pra frente, foi chegando mais perto do gol. O Caio Alexandre tá fazendo mais uma boa temporada. É muito bom jogador ali no meio de campo, o Caio Alexandre. O gol do Thiago Galhardo é espetacular. Cabeçada no canto, 2 assistências do Bruno Pacheco na lateral. Outro gol do Silvio Romero. E o Fortaleza caminha, bicho. O Fortaleza caminha. O Vojvoda tem o time na mão. A vitória contra o São Lourenço pela Copa Sul-Americana, com gol lá aos 50 e tantos minutos já, do Pikachu de pênalti. Pô, deu aquela moral, depois do time ter vindo aí de sequência de jogos sem vencer. Fortaleza não vencia 5 partidas, então ter conseguido essa vitória pela Sula e vencer agora o Vasco, dá um respiro. O Fortaleza, ele nem sempre fica tanto com a posse de bola, muitas vezes é um time mais direto, e contra o Vasco criou muito mais oportunidades de vencer do que o Vasco. E aí, irmão, pra mim aqui não tem mistério, venceu o melhor time, tá? Jogando em casa, seria mais forte naturalmente, mas se a gente olha a qualidade individual e time, coletivamente falando, Fortaleza tá muito à frente do Vasco. A situação do Vasco no campeonato, ela é preocupante, sim. Vamos lá, gente. Lembrando, sempre estamos fazendo aqui esse nosso quadro junto com o Estrela Bet, resumão da 8ª rodada. Obrigado, Estrela Bet. Tem aí na descrição do vídeo para quem quiser o link para se cadastrar na Estrela Bet. Um amasso do Cruzeiro, né? Especialmente no segundo tempo. No primeiro tempo o Flamengo jogou melhor. O Cruzeiro faz um golaço logo cedo. Gol espetacular do Marlon. Aliás, 2 laterais que fizeram gols aí no jogo. 2 laterais que estão vivendo grande temporada. O Marlon tá fazendo uma temporada fantástica. O Ayrton Lucas também é talvez o que mais tem se salvado nesse time do Flamengo. Olhando aí a média do que atua durante toda a temporada. Mas no Cruzeiro, o Marlon é um dos principais destaques, sem dúvida nenhuma. Tem jogado muito. O Flamengo no primeiro tempo criou, porque saiu atrás e aí começou a buscar o empate. Foi criando oportunidades. O pênalti, pra mim, um pênalti bem marcado. E o Gabigol perdeu o pênalti, batendo a bola na trave. O Flamengo, mesmo depois de ter perdido o pênalti, continuou atacando, continuou buscando o seu gol. E até chegar ao gol com o Ayrton Lucas, era ainda o time que dominava a partida naquele momento. Mas eu quero só fazer uma ressalva aqui, tá? Teve uma jogada no primeiro tempo em que o Bandeira, era ataque do Cruzeiro pelo lado direito do campo, o Bandeira deu uma posição de impedimento inacreditável do Gilberto. Era o Gilberto entrando e o Bruno Rodrigues ia sair cara a cara com o goleiro, porque o Gilberto já tinha levantado a cabeça, ele já tinha visto.
Porque, imagina só, você que não viu, não tá nos melhores momentos no lance, o cara tá saindo num contra-ataque. A zaga do Flamengo, acho que era o Wesley, que tentou andar pra frente pra deixar em posição de impedimento, então ele deixou uma brecha, o Gilberto sai pela ponta, pela meia direita de ataque, e tinha o Bruno Rodrigues entrando livre pelo lado esquerdo. O Gilberto já tinha dado o tapa na frente, já tinha visto. Ali ia sair o passe, e não sei se ia sair o gol, mas seria uma chance claríssima para o Cruzeiro fazer o gol. E por que eu estou ressaltando isso aqui? Porque o Bandeira ele tem a premissa de deixar a jogada seguir, só sinalizar o impedimento quando for muito claro. O impedimento não era claro, aliás, não estava em posição de impedimento. Pô, e o Bandeira ainda parou a jogada? Desculpa. Esse é aquele erro que, de repente, não vai levar não vai ter um peso tão grande, porque acabou não sendo concluído em gol. Mas, porra, bicho, era só o Bandeira deixar seguir. Tô falando numa boa, tá? E foi erro. Não vou entrar nessa daqui não, é um erro. O cara errou. Porque ele, quando viu a jogada, o jogador do Cruzeiro estava à frente, mas não era na origem do passe. Foi um erro ali que a arbitragem não poderia ter cometido. O Bandeira foi muito mal nesse lance. Mas, fazendo essa ressalva aqui, o Flamengo continuou partindo para cima, buscou o gol de empate e foi melhor no primeiro tempo. Mas já a partir do finalzinho do primeiro tempo, o Cruzeiro começou a mandar no jogo. E o Cruzeiro mandou em todo o segundo tempo. O Cruzeiro finalizou 11 bolas no segundo tempo, obrigou o goleiro Matheus Cunha a fazer pelo menos 2 grandes defesas. Teve chance com o Gilberto ainda no primeiro tempo, teve chance com o Dourado, teve chance com o Bruno Rodrigues, teve chance com um monte de gente no segundo tempo. O Cruzeiro foi dono do jogo no segundo tempo no Maracanã. Não fossem as finalizações ali no finalzinho do Flamengo, finalzinho do jogo, o Flamengo não teria botado uma bola no gol no segundo tempo. Tamanho domínio do Cruzeiro na segunda etapa, mesmo sem ser o time que ficou mais tempo com a bola no segundo tempo. Então, assim, é muito bom o trabalho do Pepa, muito bom. Cada jogo que passa, a gente tem assim, eu pelo menos tenho a convicção de que o Cruzeiro fez uma grande escolha, porque o time joga bem, o time sabe ser agressivo, o time sabe, olha como o Cruzeiro se comportou contra o elenco que é melhor que o dele. Ele sabe o que faz, então eu fico pensando no que o Flamengo vai fazer nessa sequência de trabalho do Sampaoli. Não tá jogando bem, cara. O Flamengo fez um bom jogo contra o Fluminense, 45 minutos iniciais lá no confronto contra o Flu, excelente, e depois não jogou mais no nível. Tanto é que deu a declaração lá, o Fabrício Bruno, né, falou que é inaceitável, enfim, o time jogar no nível que vem jogando. E ele já tentou de várias maneiras diferentes. Já botou Vitor Hugo, já botou Pulgar, já botou Thiago Maia, já botou Matheus França, aí Gabigol e Pedro de novo. O Arrascaeta fisicamente não está conseguindo jogar. E aí é um problema para o Flamengo. Eu não sei se o Matheus Gonçalves pode ser uma solução importante. Mas o Flamengo é uma decepção gigantesca na temporada. E a confiança está em baixa, né? O Flamengo vai ter um confronto aí pela Copa do Brasil contra o Fluminense para ver se usa o clássico como trampolim de recuperação na temporada. Isso vai valer para o Fluminense também, que eu vou falar mais para frente. Só que produz pouco. Se em algum momento do trabalho do Sampaoli o Flamengo produzia e o Sampaoli falava em contundência, agora não dá para falar em contundência. Dá para falar de contundência do Cruzeiro, que criou muito e não fez os gols. Se alguém sai de campo reclamando de contundência, esse alguém é o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro foi melhor do que o Flamengo no Maracanã e tem que lamentar esses 2 pontos perdidos. O Flamengo talvez tenha que comemorar esse ponto que somou em casa. Essa é a realidade do jogo. Cara, jogo importantíssimo na luta contra o rebaixamento esse aqui, né? Cuiabá e Coritiba. Pelos melhores momentos aqui que a gente viu mais cedo, dá pra lamentar o torcedor do Cuiabá não ter vencido esse jogo, porque o primeiro gol, beleza, foi um gol meio de sorte do Fernando Sobral, e aí o Sobral teve uma chance, irmão. A chance que ele teve na jogadaça do Wellington Silva não pode perder. Cabeceando da pequena área, praticamente, em cima do goleiro do Coxa. Pô, uma chance que pesa muito. O Coritiba não ganhou de ninguém. O único time, né, do campeonato que não venceu nenhuma partida. Fez 7 gols, só tomou 17.
e não fosse o Robson é um baita de um jogador, tá? Recebeu um grande cruzamento ali do Bosquilha, mas criou muito pouco Coritiba também. Não botou o Walter pra trabalhar. Botou 2 bolas no gol. O jogo mais fraco, né? De qualquer maneira, pro Cuiabá, 2 posições acima da zona de rebaixamento. Tá sobrevivendo. O Antônio Oliveira no ano passado conseguiu livrar o time. Tava no Coritiba na primeira rodada, né? A gente lembra. E agora consegue esse pontinho, que eu acho que é um ponto a ser lamentado pelo torcedor do Cuiabá. E eu não sei o que o Coritiba vai conseguir fazer ao longo da temporada. Não sei se tem soluções, qualidade individual para buscar aí a manutenção. Difícil, hein? Difícil a vida do torcedor do Coxa. Vamos lá, gente. Primeiro dizer que é uma grande vitória do São Paulo, tá? São Paulo tá que tá com o Dorival, não perdeu, tem vencido jogos, tem melhorou, isso é indiscutível em relação ao que estava fazendo com o Rogério Ceni. Mas algumas coisas precisam ser pontuadas e desde o começo do campeonato dá pra gente dizer que o Rafael, não só do campeonato como da temporada, o Rafael tem sido o grande jogador do São Paulo na temporada. O grande jogador do São Paulo na temporada e nesse Campeonato Brasileiro sem dúvida alguma. Esse jogo aqui contra o Goiás, assim como o jogo contra o América Mineiro, são jogos em que se o goleiro tivesse assim... numa noite menos inspirada, o São Paulo não tinha vencido. Não tinha vencido. Porque o Goiás tem que lamentar essa derrota. Porque não fez um jogo ruim. O mérito do São Paulo é lógico, né? Bem organizado, não se desorganiza quase o momento nenhum do jogo. Mas é um time que não tem desistido dos jogos. Isso é muito relevante. O São Paulo venceu o jogo com gols 45... do David, 45-46, mas estava buscando o resultado. No segundo tempo, mais amassou. No segundo tempo, dominou o segundo tempo todo, praticamente. Porra, mais de 70% de posse de bola, 10 finalizações. Foi martelando para buscar o seu gol. E a destacar alguns caras, assim, individualmente. O Gabriel Neves pode não ter feito um grande jogo, mas ele dá um senso de organização nessa saída de bola pro time. Pablo Maia tem um mérito grande que é bater pro gol, ele bate pro gol, ele arrisca de fora, sabe? Ele não tem muito espaço, ele bate. Essa é a característica marcante desse moleque que já fez alguns bonitos gols na sua trajetória. Com o Rafinha do lado direito, o São Paulo na lateral, muitas vezes o São Paulo libera o Caio Paulista para se mandar. E é onde o Caio Paulista faz jogo, ele cria por ali. O Wellington Rato é um cara que pega bem na bola, o time começou a ganhar mais opções, o Wellington Rato, Michel Araújo, de repente se recuperar o David aí que fez o gol. Mas se eu sou o Emerson Ávila, técnico do Goiás, é aquele jogo que eu lamento. Porque o Goiás não fez um jogo ruim. Porra, no primeiro tempo teve as suas oportunidades. O Rafael pegou 2 bolas, 2 cabeçadas assim, espetaculares. Uma no primeiro tempo do Bruno Melo, outra no segundo tempo que também ele vem por trás e pega uma bola assim, porra, maravilhosa. Depois do gol de empate, o São Paulo fez o gol aos 45, 46. Depois do gol de empate, o Goiás, do gol da virada, desculpa, o Goiás ainda teve uma chance de empatar o jogo, cara. O Goiás ainda teve uma chance de empatar o jogo. A galera até manda aqui no chat que o Zé Ricardo é um jogador pra ficar de olho. É verdade também. É um bom jogador. Esse jogo ele não jogou, né? Mas é um bom jogador. Um volante do Goiás. Fiz jogo do Goiás também, gostei bastante dele. Acho que o Matheus Peixoto é um atacante que, assim, não tem feito tantos gols, mas ele incomoda bastante, quase fez um golaço de cabeça. Então foi um bom jogo. Pro São Paulo, né, a expressão do momento é que a galera fala, né, que o São Paulo transa. É verdade, o São Paulo transa. E tem tido sorte, até que eu brinquei enquanto vi os vídeos, os lances, né? Pra transar você tem que ter sorte, irmão. Você não vai transar sem sorte. E o São Paulo do Dorival está a copular, ok? E tá num momento fantástico, irmão. Tá no top 4 aí do Campeonato Brasileiro. Não, eu acho que é acima da qualidade do elenco. E simplesmente são 11. São 11 jogos do Dorival Júnior já? Salvo engano, são 11 jogos, né? Do Dorival sem perder, desde a chegada dele. Então, aplausos, tá? Mostra que o Dorival é um grande técnico. É um grande técnico. Ele tem feito jogadores
subirem os seus níveis aí no São Paulo. Vou dizer novamente, Caio Paulista, Gabi Neves, Pablo Maia, Marcos Paulo. Marcos Paulo era um cara descartado na era do Rogério Ceni e começou, ele fez um gol anulado, bem anulado, pezinho na frente, mas ele começou a ser um cara mais efetivo em gols nessa temporada. Ele estava morto no São Paulo. Ele estava assim, desaparecido. E de repente começou a jogar e começou eu não acho ele, assim, não acho ele espetacular, mas ele tem participado eventualmente de alguns gols. E isso faz diferença pro time. Isso é Dorival Júnior, tá? Grande vitória do São Paulo. A galera até lembra que o Neves também nem entrava em campo, é verdade. Aí o outro fala, porque o Marcos Paulo é ruim. Beleza, ele pode até ser ruim. Eu também não acho que ele seja nada espetacular. Mas se você for olhar lances que ele tem nos últimos jogos, ele participou de gols nessa sequência vitoriosa do São Paulo. Que tem bons zagueiros. Acho que o mérito do São Paulo também é sempre ser bem protegido. O Beraldo é muito bom. O Alan Franco é bom. E isso que o Jackson Mendes ainda não estaria jogando, que é um volante bom também, o equatoriano. O Arboleda também é bom. O Rafinha subiu muito de produção. Todo São Paulo está bem melhor desde a chegada do Dorival. Vamos lá, né? Vamos falar aqui de Corinthians 2, Fluminense 0. Porque primeiro pro Corinthians era importante vencer. Mais do que qualquer coisa, jogar bem, jogar mal, dominar, ser dominado, fazendo contra-ataque, não interessa. O Corinthians precisava vencer o jogo. E o Corinthians foi lá e venceu por 2-0 o Fluminense. Então, eu continuo achando que o Vanderlei vai precisar buscar várias soluções no time. Não foi um jogo em que, se repetir essa atuação, deve ganhar outras partidas. O Cássio foi um dos principais, se não o principal, porque o jogador do time, o Roger Guedes, fez 2 gols e acaba, logicamente, ganhando os holofotes. Mas o Cássio pegou muito. Não fosse o Cássio, o goleiro tá lá para isso também, o Fluminense teria, muito provavelmente, aberto para cá e pressionado ainda mais o Corinthians. Só que, dentro de uma dinâmica de jogo contra um time que tem mais a posse e que ataca mais, o Corinthians precisa fazer exatamente o que fez. Pegar a transição rápida e tentar atacar, tentar agredir. E com 2 atacantes, isso é muitas vezes possível. Essa transição rápida do Corinthians aí acaba funcionando. Eu acho que o Watson vai ter que ser cada vez mais importante, porque é um moleque rápido, com qualidade, que faz o jogo. Não é um armador. O Corinthians não tem armador nesse momento. Renato Augusto voltou de lesão, voltou ainda mal, né? Voltou tentando se readequar aí ao que ele sabe fazer. Acho que vai demorar um tempinho, mas com o Renato Augusto em campo, o Corinthians promete ser outro, promete ser um time de mais controle e de mais assertividade na hora que tiver a bola nos pés. Pro jogo desse domingo, o importante pro Corinthians era ganhar. E o Corinthians fez isso para cima do Fluminense. E aí, olhando pela ótica do Flu, que poupou na Libertadores e que perde um jogo que dói, que machuca, porque o Fluminense não estava jogando nas últimas partidas aquilo que o time estava acostumado a jogar nos bons momentos da temporada. Essa aqui é a verdade. Se for olhar o jogo contra os Strongest, não compara muito porque na altitude, time reserva, mas jogou mal. Contra o Botafogo, mal. Contra o Flamengo, mal. Contra o Cuiabá, uma vitória que também não teve muito do perfil do que o time está acostumado a jogar. Então são 4 jogos seguidos em que o Fluminense não fez lá o jogo do seu padrão. Aí contra o Corinthians, no primeiro tempo, foi um Fluminense muito bom, cara. Foi um Fluminense muito bom. Eu vejo aqui a galera no site falando isso é dinizismo, isso é dinizismo. Não acho que seja assim. O que o Fluminense tem que fazer é reforçar a sua crença no modelo. E me parece que esse jogo contra o Corinthians, ele foi nessa linha de reforçar que esse jeito do Fluminense jogar, ele vai aproximar o time das vitórias. E o Fluminense fez um bom jogo no primeiro tempo. É só olhar o número de oportunidades que o time criou, a qualidade das oportunidades. Mais do que o número de oportunidades, a qualidade. Samuel Xavier teve 2 bolas que vieram encostadas do fundo para ele bater no gol. Uma ele bateu em cima do Cássio, na outra ele rolou para o André. O André teve uma finalização de fora da área que foi perigosíssima. Fora outras chegadas que o Fluminense produziu a partir da sua troca de passes envolvente, a partir do seu modelo de jogo. Então não me preocupou o que o Fluminense jogou no primeiro tempo. Lógico, aí a contundência e a efetividade, elas têm que entrar em ação. Não pode perder tantas oportunidades como perdeu no primeiro tempo, tendo chutado 6 bolas no gol. O Fluminense chutou 6 bolas no gol no primeiro tempo.
Já o segundo tempo, aí é aquela posse de bola que já não me agrada tanto. Porque demorou para criar perigo ao gol do Cássio. O único chute no gol do Cássio no segundo tempo foi o do John Kennedy, também não teve tanta força. Mas ainda assim, dentro de um jogo que não foi ideal, em que você gasta muito tempo com a posse de bola na defesa e muito tempo com toques laterais e pouco tempo com a bola já mais no campo de ataque na tentativa de envolver o seu adversário, aí é um gargalo, aí é algo ruim pro Fluminense. E não pode perder os gols que perdeu, principalmente o gol que o John Kennedy perdeu de cara pro Cássio. De cara pro Cássio quando o jogo estava 1-0. Então, é um momento ruim da temporada no Fluminense. Vai ter o jogo contra o Flamengo na quinta-feira, que pode servir de trampolim. Falei isso pro Fly, repito aqui pro Flu. Pode servir de trampolim pro Fluminense voltar ao seu nível na temporada. Eu acredito que o jogo que o Fluminense fez no primeiro tempo é um jogo que, se mais vezes repetido, o Fluminense vai vencer jogos. E a bola também tem que chegar pro cara certo, né? Vinha chegando sempre nos pés do Cano e isso vinha fazendo com que o Cano fizesse os seus gols. Como a bola não tá chegando no pé do Cano, tá chegando no pé de outros caras, tem dificultado. Lógico, a ausência do Alexander, a ausência do Marcelo, a ausência do Keno, 3 que jogam pela faixa esquerda do campo, dá uma desequilibrada, fez com que o time perdesse um pouquinho do seu controle e do seu volume. Mas eu não acho que esse jogo contra o Corinthians tenha sido o maior dos problemas. O jogo contra o Strongest, menos por conta do time reserva, mas jogo contra o Flamengo, primeiro tempo, o jogo contra o Botafogo, jogo contra o Flamengo, jogo contra o Botafogo, jogos ruins e jogo contra o Cuiabá, apesar da vitória. E ali também o Fluminense não jogou na sua força total. Tem que voltar ao seu padrão. Primeiro tempo acho que dá um indício de que o time pode voltar a jogar bem. Vamos lá, né? Vamos falar aqui a verdade. O Inter teve mais sorte do que juízo e o Bahia teve mais azar do que incompetência, né? Porque, o Bahia não fez um jogo ruim no Beira-Rio. O Biel, cara, teve aquele lance do primeiro tempo, até falando com a galera aqui, bicho, ele teve a chance de fazer. Ele poderia ter deixado o Everaldo bater, que é centroavante, mas o cara tinha limpado 2 caras ali de maneira espetacular, levou a jogada, tem que chutar ele pro gol, não deixar o outro bater. E o John, milagreiro, o John foi o melhor jogador em campo, goleiro do Internacional. Pega muito, cara. Eu acho que ele pega muito, eu gosto do John, pega muito. E o Bahia continua fazendo o jogo. A gente olha pro primeiro tempo, ninguém, assim, o Bahia finalizou uma bola no gol, o Inter não chutou nenhuma. O Inter não fez nada no primeiro tempo. Chega no segundo tempo, o Bahia finalizou 3 bolas no gol, o Inter 2. Então, assim, o gol do Johnny, começo do segundo tempo, condiciona também o jogo. Aí o Inter vem mais pra trás, o Bahia vai mais pra frente. E o Bahia domina o jogo, o segundo tempo todo do Bahia. Posse de bola, 66%, finalizou mais vezes, teve ótimas oportunidades. O gol que o Tassiano perde, primeiro é uma defesaça do John. Segundo, se eu falar que é azar, vagabundo vai falar que eu sou maluco, que Mas é um azar, porque a bola vem desviada e ele tá muito em cima. Ele tá entrando pro gol pra tentar, de repente, completar um desvio que vem na primeira trave, pra empurrar a bola com tudo. E aí a bola vem e ele tenta, tá ligado? Botar o joelho nela, a coxa, dá muito azar. É um gol perdido, no final das contas é um gol perdido de maneira inacreditável. Só que eu gosto sempre de analisar atuações. Analisando a atuação do Bahia, lógico, não é sempre que você vai conseguir criar essas oportunidades, ter esse volume de jogo, mas eu acho que é uma atuação interessante. Do Internacional, ganhou ponto. O que tira do jogo? Nada. Eu acho que tira pouca coisa do jogo Internacional. Se defender bem? Não vou dizer que se defendeu, porque o time do Bahia teve pelo menos 3 grandes oportunidades. Atacar bem? O Marcos Felipe não fez nenhuma defesa no jogo. O segundo gol é um gol também da sorte. Então, o que realmente o Internacional fez de bom no jogo? Eu não consigo falar muitas coisas, né? Ganhar. Aproveitou a sorte, mandou aqui no chat. Pode ser. Mas
O Inter precisava era da vitória, né? O Inter precisava era dos 3 pontos. Mas agora tem que ver se consegue jogar bem. Que em algum momento não vai dar pra ser só na sorte. E eu acho o time do Internacional bom time, cara. Sinceramente, eu olho para as individualidades do Inter, eu acho, porra, um time de qualidade. O Wanderson já teve melhor momento na temporada, entrou até, fez o gol, mas é um bom jogador. O René também já jogou mais na temporada, pô, bom lateral. Alan Patrick, se eu chamar de gênio, talvez eu esteja exagerando, mas eu acho um belo de um jogador. A zaga, eu não acho uma zaga ruim. Moledo eu gosto. O John acha um bom goleiro. Então, assim, Depena, não sei se eu falei dele. Pô, tem bons jogadores, cara. Tem bons jogadores. Dá pra jogar mais. Tem que jogar mais. Tem jogado muito pouco. Cara, vamos falar a verdade. Que amasso do Red Bull Bragantino pra cima do Santos. Amasso. Tá ligado? Sem choro nem vela. Não fosse o João Paulo, que pegou muito, mas, como lembramos aqui no chat, poderia ter feito a defesa no primeiro gol do Red Bull Bragantino. O Santos teria tomado 3, 4, 5, cara. Foi um amasso. O Santos não fez absolutamente nada. E olha que foi o jogo que teve a volta do Soteldo. Na teoria, sim, a linha atrás do atacante ideal, né? Tirando o Marcos Leonardo, que tá lá com a seleção na Copa do Mundo Sub-20. Pô, Soteldo, Lucas Lima e Ângelo. Esse é o trio de armação ideal pro time do Santos. Talvez tenha faltado competitividade na hora de marcar. Por trás ali do David Washington. Não dá pra cobrar muito, é um garoto e já fez boas coisas nesse campeonato. Fez nada. O Santos não fez nada. O Santos foi amassado o jogo todo. Massacrado o jogo inteiro. Inacreditável. E o Red Bull Bragantino começa a andar. Eu tinha muitas preocupações em relação à forma de jogar. O Pedro Caixinha não tinha encaixado no Paulistão. Fiz alguns jogos, não gostei do Red Bull Bragantino. Mas tá botando a cabeça pra fora da água. Pô, jogadores individualmente bons o time tem, né? Pô, Eduardo Sacha, eu falei aqui, eu gosto muito dele como centroavante. O Juninho Capixaba é um bom lateral. O Hurtado eu gosto, que joga ali pela direita. O Lucas Evangelista é um cara que briga no meio de campo. Tem opções no banco. O Sorriso é um cara de finta, de drible. Elinho. Cara, tem bons jogadores, bicho. Tem bons jogadores. Bruninho. Então, se em algum momento eu fiquei preocupado, agora eu acho que já vai ser um campeonato de maior tranquilidade pro Red Bull Bragantino. Pro Santos, eu não sei. Pro Santos, aí já me parece... Depois de uma boa sequência, né? O Santos estava vindo numa das melhores sequências do time na temporada. Até ter perdido pro Audax pela Sul-Americana e agora pro Red Bull Bragantino. Tinha empatado com o Palmeiras, empatado com o Bahia, mas tinha vindo de 2 bons jogos contra o próprio Bahia, que foi o melhor jogo do time no ano, e contra o Vasco fora de casa. É que foi fugaz, né? O bom momento do Santos. Muito curto. Lembrando pra galera que esse aqui é um quadro que a gente faz com oferecimento de Estrela Bet. Tô botando pra galera aqui no chat o link para vocês se cadastrarem no site da Estrela Bet. Você que gosta do mercado de palpites esportivos, tá aí o link para vocês, se cadastra lá e caso vá fazer o seu bet, faça sempre com muita consciência, né? Inteligência e coração frio. Sem estar com a cabeça quente. É coração quente, cabeça fria, né? Então é isso, é melhor falar assim. Tá aqui o link para vocês se cadastrarem lá. Fechou? Vamos para mais um jogo, faltando 2 jogos. E vamos falar do líder já, hein? Pra gente começar, qualquer jogo no Mineirão, eu vou falar a mesma coisa enquanto o gramado foi esse pasto, tá? Não dá pra aceitar o Mineirão com o gramado do jeito que tá. É inaceitável. É inaceitável. É ridículo. Ridículo. Tá bom? Então, esse é um ponto inicial na conversa nesse jogo. E qualquer outro jogo que tenha no Mineirão, enquanto o gramado estiver essa bosta. Pra não falar outra coisa. Aí eu quero passar sobre os lances polêmicos do jogo. Para começar a análise falando dos lances polêmicos. Em relação ao impedimento, eu acho que a gente já está se acostumando, acostumado,
A gente já está se acostumando, acostumado a ver uma coisa e a tecnologia nos dizer outra. Tá bom? Isso é um ponto. E se você não está acostumado, talvez você tenha que se acostumar. Porque são várias câmeras que tem no campo de futebol e são utilizadas todas elas para você traçar exatamente aonde está a posição limite de cada jogador na hora de determinar um impedimento. Pela câmera que a gente viu, todo mundo tem a impressão de que foi um impedimento muito frágil, se é que estava em posição de impedimento. Mas, enquanto a gente não tiver uma evidência concreta de que não estava, eu acho que a gente pode, deve confiar na tecnologia. Mas, porra, é duro. Eu tô falando isso aqui do alto da racionalidade, tá? Do alto da racionalidade. Mas é duro. É duro demais. Aí eu já vi pessoas pedindo pra ter igual aquele impedimento semiautomático que a gente teve na Copa. Para ter e que tem na Liga dos Campeões, para ter esse impedimento semiautomático, tem que ter mais câmeras, tá? São mais câmeras que aí acabam conseguindo pegar todas as partes do corpo de um jogador que são válidas para se jogar futebol, para se analisar impedimento, e aí eles fazem o tracking de todas essas partes do corpo e conseguem fazer um impedimento semiautomático. Então, eu me incomodo em olhar para a jogada e achar que está em posição legal ou mesma linha. Me incomoda olhar e, de repente, a tecnologia me fala outra coisa. Beleza? Então, eu preciso falar isso. Eu acho que, no final das contas, a decisão está feita lá e se marcou impedimento, a gente tem que dar um voto de confiança até que tenha uma imagem que indique que não estava em posição de impedimento. Ah, Luiz, mas quando não tem imagem conclusiva, deve se manter o que tem no campo. Sim, mas se eles deram em posição de impedimento, é porque eles chegaram a uma conclusão de que estava. Não é que eles ficaram na dúvida e falaram, estamos na dúvida, vamos deixar em condição legal. Não foi isso que aconteceu. Eles chegaram à conclusão que estava em posição de impedimento e deram impedimento. Aí, vamos para o lance do Marcos Rocha. Gente, 2 elementos atenuantes aqui em relação ao toque de mão do Marcos Rocha. Primeiro, a proximidade dos acontecimentos, a bola desviar no Gustavo Gomes e o Marcos Rocha tá com os braços colados ao corpo, ele tá com o braço fechado. Assim, aí a partir do momento que a bola bate, o braço dele abre um pouquinho mais. Pô, o movimento... É que essa porra desse movimento natural, antinatural, vamos falar a verdade, antinatural é o movimento... Fazer isso aqui, ó. Esse é o movimento antinatural. Ninguém joga bola assim. Então, o tal do movimento antinatural é esse aqui, ó. Esse aqui. Isso é movimento antinatural. Obrigado, Avelar. Tamo junto, querido. Só para deixar isso claro. Eu não fiquei com a sensação que ele ampliou não fiquei com a sensação que ele ampliou a área do corpo dele e que a bola bate e acaba abrindo mais o braço. Ah, mas a bola é na direção do gol. Isso não tem que ser levado em consideração. Tá? Isso não tem que ser levado em consideração. Só pra deixar claro. Não tem que ser levado em consideração. Você vai analisar. No final das contas, se ele colocou a bola de maneira proposital a mão de maneira proposital na bola. O John Textor manda aqui no chat. Pela câmera que eu vi, parece que ele aumenta a famosa área de contato. Na imagem que vem por trás, acho que é a imagem que mais dá a sensação de que ele ampliou, eu fiquei com a impressão de que a bola bate no braço e que é aí que o braço abre mais. Que não é uma coisa de abre o braço e depois a bola bate. Não. A bola bate e leva o braço dele pra trás. De verdade. Geladeira velha. Não é um lance fácil. Obrigado, Matheus. O braço abre porque foi um puta chute. É o que eu acho também.
E todo mundo viu que foi mão. Lógico que a bola bateu na mão. Ninguém está discutindo isso. Estamos discutindo se ele fez um movimento adicional. Para mim não houve um movimento adicional. Se ele ampliou a área do corpo, para mim não houve ampliação de maneira proposital da área de contato com a bola. E ainda teve um atenuante que foi o desvio no Gustavo Gomes ali em cima. Então para mim, cara, não foi pênalti. Para mim não foi pênalti. Posso estar errado na minha interpretação. Mas é o que eu interpreto da jogada. Se fosse contra o meu time... Só deixando bem claro aqui, eu ia estar putaço. Porque aí seria gol, provavelmente. Mas eu ia estar bolado com a regra do jogo. Don't hate the player, hate the game. E algo que falou o Archavin também, que é um outro item que tem que ser levado em consideração. A parada é que vai ter um lance desse de novo e vão marcar pênalti. A falta de critério é que pega. Aí você está coberto de razão, mas um erro não pode justificar o outro. E sobre o jogo... São dois dos melhores times do futebol brasileiro. O Atlético, para mim, está vivendo um momento melhor do que o do Palmeiras. Se a gente for olhar só o recorte dos últimos jogos. O Atlético teve algumas performances de nível mais alta. De nível mais alto, perdão, do que o Palmeiras. Por exemplo, o jogo, se a gente pegar os últimos jogos. Os jogos do Palmeiras, do Atlético contra do Atlético Mineiro. Contra o Atlético Paranaense. Um jogo de alto nível do Galo. O jogo do Atlético Mineiro contra o Corinthians, jogo de alto nível. Também que o Palmeiras fez um jogo de altíssimo nível contra o Fortaleza, né? Olhar assim, o Palmeiras não perde há um tempão, né? Talvez estejam em momentos equivalentes, tá? Talvez eu tenha forçado a mão aqui em dizer que o Galo vive um momento melhor do que o do Palmeiras, porque o Palmeiras não vive um mau momento sob o comando do Abel, né? Impressionante. O Palmeiras nunca joga mal, cara. Verdade é essa. O Palmeiras não joga mal nunca. O Abel e o trabalho do Abel é espetacular. Então, acho que eu me excedi aqui na análise e as opções do Palmeiras são vastas. O Rony ia fazendo um golaço. Acho que ainda tem margem para voltar. Ser o Rony que já foi jogando muito algum momento atrás dessa temporada. O Rafael Veiga é um monte de jogador. O Dudu fazendo gol. O Arthur entrou muito bem. Enfim, toda vez eu falo a mesma coisa aqui. O time do Palmeiras é espetacular. E o Galo tem opções para fazer do time também um grande time. A lamentar do lado do Palmeiras uma falha dupla, vou dizer assim, do Gustavo Gomes, que nunca acontece, que ele errar um passe, que é raro, e tomar o drible depois, que também é raro, no belíssimo gol do Pavon, e registrar aqui boa jogada do Arthur, gol do Dudu, que é um craque do futebol. São dois timaços, cara, são dois times que eu acho que vão estar brigando aí até o final por grandes coisas nessa temporada. Obrigado ao Jubi Maravilha aqui também. É o que falou aqui o Conforto, o Palmeiras é muito confiável, cara, muito confiável. E aí o Archavin lembra que o Gomes se redimiu bloqueando ali, atrapalhando, não bloqueando, mas ele dá um toquinho na bola, atrapalha o chute do Igor Gomes, que seria cara a cara com o goleiro. E aí, a lamentar também a atitude do Abel, né? Pô, pegar o celular do repórter ali, nada a ver, beleza, vai se desculpar, ou já se desculpou, não sei em que momento a galera tá vendo o vídeo, mas não é legal. Tá todo mundo fazendo o seu trabalho ali. O repórter tá fazendo o trabalho dele, o Abel tá fazendo o trabalho dele, o Anderson Barros tá fazendo o trabalho dele, tentando falar com a arbitragem. Tá todo mundo fazendo o seu trabalho. Então é uma atitude feia. Não é uma atitude condizente com o nível de técnico que ele é. Era um dos jogos... se a gente for olhar até o que tem os dois times de qualidade, talvez o jogo pudesse ter sido jogado no mais alto nível. Mas o gramado não permite. O gramado não permite. Então, se o jogo não foi tudo aquilo que poderia ser, pela qualidade individual das duas equipes, é porque o gramado não permite. Aliás, passou da hora. Passou da hora da CBF intervir. Dizer, não dá pra jogar. Mandou o campo, vai mandar o jogo pra qual campo? Deixa eu olhar como é que tá o gramado. Inspeção. Não dá pra jogar. Escolhe outro lugar. Pronto. Não dá pra jogar, não dá pra jogar, rapaziada. Em qualquer campo que seja. É Mineirão. Se no Maracanã tiver ruim, não dá pra jogar. Se no Castelão tiver ruim, não dá pra jogar. Se no Estado do América, no Independência. Meu irmão, na Arena do Grêmio, que esteve ruim pra caramba também alguns jogos aí. Se não dá pra jogar, não dá. Manda outro lugar. A gente não pode aceitar o gramado nesse estádio. Não dá pra aceitar. Não dá. É revoltante. De verdade. É lamentável. É patético. Patético. Vamos lá. É o líder e não é o líder à toa, né? O Botafogo, cara. A verdade tem que ser dita. Nesse momento,
é o time que joga futebol mais encaixado do Brasil. Tá mais encaixado. É sim, é o time que joga dentro da sua proposta de jogo, tá 100% consciente, dominou o jogo contra o América. Você viu que eu tô aqui querendo falar o melhor futebol do Brasil, mas é porque eu coloco que essa é uma questão mais filosófica. Mas meu ponto é, dentro da proposta do que o Botafogo quer fazer, o Botafogo é o time que está mais dentro daquilo que quer fazer. E mudou já do início do campeonato pra cá, hein? Mudou desde o início do campeonato pra cá. No começo do campeonato, se não tinha muita bola, agora, já algumas rodadas, o Botafogo domina a bola e domina o adversário. Contra o América, é lógico, fazer um gol com o primeiro lance do jogo por 1 minuto é fantástico, 3 minutos. Maravilhoso, você tem uma situação muito mais confortável para jogar. Mas não foi só isso. O Botafogo continuou pressionando para buscar o seu gol, obrigou o Pazinato a boas defesas. O Lucas Perry quase não participa do jogo e quando participa é um goleiraço. A defesa do Botafogo é muito boa, já falei isso várias vezes aqui. Adrielson e Cuesta formam uma das melhores duplas de zaga do futebol brasileiro. O Marçal, lateral seguro. E o lado direito da zaga talvez fosse o lado direito da zaga, no caso a lateral direita, a posição de maior preocupação nesse momento do meio para trás. O Botafogo teve alguns desfalques nesse jogo e mesmo assim jogou bem. E aí uma parada interessante foi o Eduardo ter jogado mais avançado no lugar do Tiquinho. Tem características diferentes, né? Ele é mais armador, mas uma coisa que o Tiquinho também faz, o Tiquinho sabe armar muito o jogo a partir do pivô. O Eduardo não necessariamente sempre armando do pivô, mas saindo e deixando os outros entrarem ali na área. O Júnior Santos é um tanque de guerra, meu irmão. O maluco é muito forte. O Luiz Henrique fez um golaço no jogo depois da assistência do Eduardo. E o Botafogo começa a encontrar opções também. Quer uma opção de velocidade? Mete o Vitor Sá. Uma alternativa ao Tiquinho, dessa vez foi o Eduardo. Mas pode ser o próprio Júnior Santos, se tiver que jogar mais centralizado. Não tem um centroavante reserva do nível do Tiquinho, mas não vai achar também. Quase nenhum time do futebol brasileiro tem um centroavante reserva do nível do seu centroavante titular. Eu gosto de falar assim, que o Marlon Freitas, ele no Atlético Goianiense era dono do time, ele jogava recuado, jogava mais avançado e criava muito. No Botafogo demorou para engrenar, mas eu acho ele muito bom jogador. Ele é um volante que sabe passar bola, que sabe armar. A galera até lembra aqui no chat, o Matheus Nascimento pode ser esse centroavante reserva, tá no sub-20. Pode ser. É um moleque que tem muito potencial, indiscutivelmente. Mas eu gosto muito do Marlon Freitas. Eu acho que ele é um cara que ele tem um bom passe longo, ele ajeita esse meio de campo. Eu gosto do Tietê. Então, irmão, realmente é realidade. Tá? O Botafogo é realidade nesse momento. Não adianta alguém chegar aqui e falar, mas pô... Não, esquece. Botafogo nesse momento é realidade, não é o líder do campeonato à toa. E o América, que tá na zona de rebaixamento, penúltimo colocado, eu falei em vários jogos aqui, obrigado aqui ao Ângelo Maguire, ou Maguire, que deixou o sub, o Prime aqui. O América já jogou boas partidas no campeonato e perdeu. Não foi o caso desse jogo contra o Botafogo. Então o América oscila. Normal. Vai ser a realidade do time ao longo da temporada. Mas eu continuaria total com o trabalho do Mancini. Não me preocupa, assim, me preocupa do ponto de vista da luta contra o rebaixamento. Mas essa é a luta do América. Não é elenco para ficar lá em cima. Então, deixa o cara trabalhar lá. Não foi um jogo em que o time criou muito. Mas tem foco também dividido na Copa do Brasil, em que abriu uma boa vantagem contra o Internacional. Pô, imagina, chegar nas quartas de final da Copa do Brasil já é um belo resultado esportivo. E o Botafogo vai ter um confronto contra o Furacão. A observar também a presença do público. Dava para ter mais público nesse jogo no Newton Santos. Isso é algo a se lamentar. Acho que foram menos de 25 mil pessoas, né, no jogo. Não sei exatamente quanto é que está o ingresso do jogo do Botafogo, mas pô, nessa fase do clube é para esgotar os ingressos. Para botar 40 mil pessoas todo jogo. Pô, tá lotado. O ticket médio é alto, a galera informa aqui no chat, mas, porra, a torcida do Botafogo tem capacidade de lotar o estádio sempre. Tem que lotar. E se não tá lotando, a diretoria tem que mexer no preço do ingresso, pô. E se é o valor que tá afastando... Desculpa,
Não há nada que, do ponto de vista esportivo, que esteja afastando o torcedor do estádio. Se é o maior ticket médio do Brasil, porra, a diretoria do Botafogo tem que fazer o ingresso chegar na mão do torcedor, pô. O setor popular lota todo o jogo. Tem que estar cheia a casa. Se tá caro, e 150 conto é caro, irmão. 100 ou 200 conto é caro. Não dá pra você, porra, pagar. O setor que não esgota é R$200, inteira R$100 a meia. A galera tá falando aqui no chat. Tem que ser um preço mais palatável. Porque o Botafogo tá merecendo a presença do público. A verdade é essa. Ó, tô colocando aqui no chat o link para quem quiser se inscrever lá na Estrela Bet para deixar os seus palpites, fazer as suas apostas. Lembrando sempre, para apostar com toda a responsabilidade, tem na descrição do vídeo também aqui um link de Estrela Bet. E eu quero lembrar para a galera, o Botafogo enfrenta o Atlético Paranaense no domingo e vai ter transmissão da Cazé TV, tá? 18h30 a bola vai rolar no domingo, transmissão para membros e subs lá da Cazé TV. Vamos fechar aqui trazendo a classificação do campeonato, como a gente sempre faz. Botafogo líder absoluto, será líder na próxima rodada e após a próxima rodada também. Eu falei domingo? É sábado, tá, gente? Dia 3. Sábado, dia 3. Botafogo e Atlético Paranaense e Botafogo. Perdão se eu falei domingo, é no sábado. Sábado, 18h30. Botafogo, líder do campeonato, 21 pontos. Seta pra cima, né? Nessa brincadeira que eu faço aqui também das setinhas, para dizer se o time tá bem, se tá embalado, se não tá, aquela coisa toda. Seta pra cima pro Botafogo. Seta pro lado pro Palmeiras, não preocupa. Seta pra cima pro São Paulo. Eu vou manter seta pra cima aqui pro Galo, porque eu acho que o momento ainda é positivo. Pro Grêmio, seta pra cima, 2 vitórias e, de repente, encontrando um novo jeito de jogar com 3 zagueiros. Apesar do empate fora de casa, seta pra cima pro Cruzeiro. Seta pra baixo pro Flamengo. Tá jogado mal. Eu vou botar nessa semana seta pro lado pro Fluminense, depois de ter colocado em semanas seguidas seta pra baixo. O time tava jogando mal, mas eu acho que, em termos de performance, no primeiro tempo, deu uma reencontrada no seu estilo. Fortaleza seta pra cima, Bragantino seta pra cima, Furacão seta pra baixo, Santos seta pra baixo. Internacional ganhou, mas só ganha seta pro lado. Tem que jogar mais. Corinthians seta pra cima porque precisava vencer. Mais do que jogar bem, qualquer coisa, o Corinthians estava desesperado pela vitória. Cuiabá seta pro lado. Bahia, apesar da derrota, bota seta pro lado. Goiás, apesar da derrota, também bota seta pro lado. Zona de rebaixamento, mas não jogou mal contra o São Paulo. Vasco, seta para baixo. América, nessa rodada, não jogou bem, seta para baixo. E o Coritiba, porque não mostra reação, seta para baixo também. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Bahia, 4 da tarde no sábado. 18h30, Cazé TV, Atlético Paranaense e Botafogo. Veja com a gente, então, na Cazé TV. Cruzeiro e Atlético, hein? Clássico. Sábado, 18h30, América e Corinthians também no sábado. Muitos jogos no sábado, hein? 18h30. Santos e Inter. 9 da noite, 4 da tarde no Maracanã, Fluminense e Red Bull Bragantino, Grêmio e São Paulo, jogão, hein, de 2 surpresas desse campeonato, Goiás e Cuiabá, Palmeiras e Coritiba, Vasco e Flamengo também na segunda-feira. Beleza, esse foi o nosso resumo do Campeonato Brasileiro. A galera que tá vendo no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal aqui, fechou? Beleza, hein? Beleza.